Boa noite, amados e queridos irmãos que nos assistem, a nossos visitantes, sejam todos muito bem-vindos e é um imenso prazer ter a sua companhia. Oremos. Deus, eterno Pai, te louvo, te agradeço por esta oportunidade. Deus, seja bem-vindo do nosso meio. Deus amado, nos abençoe. Que o teu Santo Espírito venha nos iluminar, venha nos orientar. Que tudo, Senhor, que vamos realizar, seja feito conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Façamos a leitura bíblica no Salmo 46. Salmo de número 46. Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta noite. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus o ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo, Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício, expiou o vil pecado, escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Tu que estás no templo, preceptor divino, e os corações habitas. Tu paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. Dê prazer conhecer
graça infinita, sim, estás no templo. Amém. Eu quero convidar os irmãos, nesse momento, a fazermos as nossas confissões. Vamos parar por alguns segundos, vamos nos colocar diante de Deus, colocar toda a nossa semana, todos os nossos atos, vamos pedir perdão, vamos liberar perdão das faltas que cometemos e das pessoas que nos magoaram também. Mas antes, eu gostaria de ler mais uma vez a palavra de Deus. Está no livro de Carta aos Romanos, capítulo 10, versículos de 9 a 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém, irmãos? Então vamos ficar uns minutos em silêncio e vamos fazer uma oração pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Senhor Deus, mais uma vez na sua presença, queremos confessar que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, que nós cremos e que nós obedecemos a tudo aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que Ele nos deixou para sermos servos, para tê-los como mestre e segui-los, Senhor Deus. Diante disso, queremos nesse momento confessar os nossos pecados. Quero pedir perdão, Senhor, para aqueles pecados conscientes e aqueles pecados inconscientes, porque sabemos que pecamos por palavras e por pensamentos, Pai. Quero pedir também, Senhor Deus, que o Senhor amoleça o meu coração, tire de mim um coração de pedra, coloque em mim um coração de carne, liberta, Senhor Deus, de raiva, rancor, que eu possa, Senhor Deus, perdoar aqueles que me ofenderam. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero pedir pela vida deles, pedir para que eles se conscientizem também e possam confessar o Senhor como Senhor e Salvador e também possam se arrepender dos seus pecados e principalmente, Senhor Deus, não cometê-los mais. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Servo inútil sem valor, mas pertenço a meu Senhor. Fraco em obra e no pensar, muito propenso a tropeçar. Salvo estou por teu amor, e me volto a ti, Senhor. Subjugado em todo ser, me submeto ao teu poder. Grande é o preço do perdão, nada igual consagração. Eu remido pecador, dedico ao Redentor. Teu é esse coração.
Vamos louvar ao nosso Deus. Salmo 34, no verso 1 diz: Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Amém? Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Declara isso para a tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Ele é o Deus de promessas. Põe a mão no seu peito e diga: sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Cante seu irmão isso agora. Tu não morrerás, tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Então viverás em santidade. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele o teu coração.
Aleluia! Grande é o Senhor! Busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora e espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou. Coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Com alegria ao Senhor, Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Seguindo, para o alvo eu vou. Coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero. Como te quero, Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Te queremos, Senhor, te desejamos mais que tudo, Senhor. Aleluia! Com muita alegria, chegamos ao momento mais importante do culto desta noite, o momento da proclamação da palavra do Senhor para os nossos corações. Vamos orar pedindo a Deus a iluminação para a sua palavra desta noite. Senhor Deus, muito obrigado porque estamos fazendo este culto, dedicação de honra, glória e louvor ao teu nome, Senhor. Tu esteja sempre exaltado em nossas vidas. Louvado seja, Senhor Deus, por teu amor, teu cuidado para conosco. Manda teu Santo Espírito, Senhor, para trazer aquela mensagem que tu já puseste no seu coração, para trazer aos nossos corações. Que nós saiamos daqui
edificados e preparados para a nossa vida cotidiana até Jesus voltar. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Boa noite, amada igreja. É com muita alegria, com muita satisfação que estou aqui para compartilhar com os irmãos da palavra de Deus. É uma grande responsabilidade, mas nós, quando vimos ao púlpito para falarmos a respeito de Deus, nós oramos antes e pedimos a bênção do Espírito Santo, que inspirou as Sagradas Escrituras, para que assim nós possamos trazer uma palavra relevante, primeiramente para a minha vida e para a vida dos meus irmãos e amigos. Vamos, neste instante, proceder à leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Faremos a leitura dos versos 1 ao 7. Portanto, se você está com sua Bíblia, pode abri-la em Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7, para acompanhar esta leitura, que assim está na palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, palavras do Senhor. Queridos, nesta noite, quero trazer uma meditação sobre este texto e o título é O Tempo na Vida das Pessoas e da Igreja. O ser humano constitui-se numa máquina sobrecomum, admirável, apesar da tecnologia que desenvolveu tanto nos últimos séculos, nada supera o ser humano. Este é o depoimento dos corifeus, dos maiores observadores daquilo que se armazena na mente humana e também na memória de máquinas e de computadores. Já tentaram, em laboratório, criar a vida humana, mas não é possível, porque isto realmente é algo que somente Deus que criou tem, assim, esta capacidade. E nós, então, destacamos a mente humana como repositório de grandes informações do passado, do presente e até sonhos de algo que acontecerá no futuro. Nós que já vivemos um pouco mais, nós adultos, certamente temos algo registrado no passado e estamos vivendo algo muito importante no presente. E estamos vivendo o presente de olho no futuro. Mas tem muita gente, vocês conhecem, que vira e volta está lembrando lá do passado, né? Quem é que não se lembra de fatos importantes da sua vida? Vou só lembrar alguns. Quem é que não se lembra da sua primeira professora? Certamente, não é? Eu me lembro da minha primeira professora,
Quem é que não se lembra da sua primeira namorada? Né? Aquele que já chegou à fase adulta, olhando para trás, certamente vai se lembrar de sua primeira namorada. Quem estudou muito, certamente vai se lembrar daquela noite vibrante quando conseguiu o primeiro certificado, a sua primeira graduação. Certamente tem um sabor melhor do que quando se termina um mestrado e quem sabe até um doutorado. Então, o tempo marca as nossas vidas. Nós lemos um texto aqui que demonstra várias fases temporais desta igreja, é a igreja de Éfeso. Esse texto está, portanto, no livro do Apocalipse, que significa revelação. Este livro foi escrito por um grande apóstolo muito querido de Cristo Jesus. Trata-se do apóstolo João, aquele mesmo que escreveu o Evangelho de João, tão lido, tão querido. Ele também escreveu este livro do Apocalipse. João foi dos apóstolos aquele que viveu mais tempo depois do mestre e também foi o único, segundo a história, que não foi martirizado, que não morreu pelas mãos dos sanguinários imperadores romanos, de reis ali da Judéia, mas ele permaneceu até a velhice mesmo, mas foi preso. Quando escreveu este livro, ele estava preso na ilha de Patmos e teve visões de Deus para escrever. E mesmo orientado, é verdade, pelo Espírito Santo. O que está neste texto não é propriamente algo que só nasceu do coração de João, mas sim foi inspiração do Espírito Santo. Mas então o tempo é muito importante. É muito importante. Éfeso, onde é que ficava Éfeso? Éfeso era uma cidade a mais importante da região chamada Ásia Menor. E ali muitos movimentos existiam, movimentos sociais, comerciais e religiosos também. Ali nós tínhamos aqueles que adoravam, cultuavam uma deusa pagã, né? E daí havia o grande templo de Éfeso, onde pessoas iam ali praticar os seus atos religiosos, mas deturpados. Pessoas que até mesmo prostitutas usavam ali aquele lugar, mas obviamente era uma igreja que não tinha nada a ver com aquilo que é o caminho certo, que é a igreja do Senhor Jesus. Esta igreja que nós estamos falando aqui é a igreja cristã, não é a igreja da deusa lá dos Efésios. E quem estava andando, passeando por esta igreja, segundo o texto nos fala, é Cristo Jesus, porque no versículo 5 já diz que se a igreja não voltar à prática das primeiras obras, moverei do seu lugar o teu candeeiro. Jesus é a luz, o candeeiro ilumina. Como estava a vida da igreja no decorrer dos anos? Segundo aqui está registrado, começa dizendo: Cristo conhece, é onisciente, onipotente, e aqui por meio de João veio a palavra a ele e ele escreveu: conheço as tuas obras. Nada foge ao controle de Deus, nada passa sem o conhecimento de Deus. E então começou a listar as obras da igreja de Éfeso. E então disse: tens perseverança, não podes suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então começou fazendo um elogio à igreja.
que era uma igreja perseverante. É muito bom que as pessoas sejam perseverantes, sejam comprometidas com uma causa. Há pessoas que são muito comprometidas em favor do próximo, em favor de realizar uma grande obra social. Outros já têm um projeto político muito grande, mas isto é preciso se posicionar de forma bem sóbria. Não basta realizar boas obras para ter a salvação em Cristo Jesus. Vamos ver então como é o passado desta igreja, naquilo que nós já mencionamos. Esta igreja realmente foi uma bênção. O apóstolo João passou por ali, o apóstolo Paulo ficou ali muitos anos como missionário, mas depois partiu para outras plagas. Ele era o apóstolo das nações, que ia sempre plantando igreja numa cidade e partindo para outra. Mas o apóstolo João também teve o privilégio de ser o pastor daquela igreja por muito tempo. E então foi uma igreja amorosa, uma igreja que velava na doutrina dos apóstolos, uma igreja no seu início, portanto, digna de elogios. Aqui nesta carta do Apocalipse, a carta a 7 igrejas da Ásia Menor, e umas tiveram sérias repreensões de Cristo Jesus, mas a igreja de Éfeso teve muita aprovação em muitas coisas, mas alguma coisa precisava ser redirecionada. Então, o seu presente está agora sendo analisado por Cristo Jesus, porque ele veio, lembrou o passado, mas agora ele diz que tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Coisa gravíssima, coisa muito grave. E é muito importante que esta palavra também seja, nestes dias, lembradas, porque muitos estão esmorecendo na fé. Aliás, Cristo disse, ele voltará para cumprir a sua palavra e terminar a obra redentora aqui neste mundo. E agora, quando chega a olhar o presente, então Deus tem alguma repreensão a fazer à igreja. A igreja não pode viver só no passado, assim como também as pessoas. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3, capítulo 3, versículo 13, diz, na parte final, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, segundo a mensagem deste texto paulino, as pessoas não podem parar. Não podem parar. Dizem que para andar de bicicleta, né, vocês que sabem muito bem, tem que estar sempre movimentando, porque se parar de pedalar, a grande chance é cair. Não anda, mas pode mesmo cair. Então a igreja não pode parar, as pessoas não podem parar nas suas vidas. E como estava o presente da igreja, não foi uma coisa boa. Segundo a narrativa do texto, teria abandonado o teu primeiro amor. Nós sabemos que tudo no início, como dizem, né, são flores, mas com o tempo, se não cuidar, realmente não continua dessa maneira que é aprovada por Deus. Então, como disse o apóstolo Paulo, foi bem claro naquele texto, de não ficar volvendo ao passado. E ele tinha motivos para dizer isso, porque teve um passado bastante comprometido. O apóstolo Paulo, o antigo Saulo de Tarso, no início da igreja cristã, ele, juntamente com os inimigos de Cristo Jesus, dos apóstolos, saía perseguindo os cristãos. Ele consentia, conforme está lá no livro de Atos, na morte de cristãos, como ocorreu no caso do primeiro mártir da cristandade depois de Cristo, que foi o diácono
Estevão. Lá diz que Saulo consentia na morte de Estevão e recolheu as suas vestes. Então ele praticou muitos atos que poderiam impedi-lo de ter uma jornada cristã muito feliz, de muito labor e de aprovação de Cristo Jesus. Aí ele pôde nos trazer essa lição, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É preciso deixar de lado o passado, aquilo que não foi algo aprovado por Deus, para viver um presente, e que esse presente seja realmente de gozo, de louvor a Deus e de serviço no seu reino. E vivendo bem o presente, nós temos que fixar alvos, porque ninguém chega a lugar algum se não tiver traçado uma rota, não tiver fixado realmente o norte, se quiser ir naquela direção. É preciso, meus queridos irmãos e amigos, portanto, servir a Deus de coração. Não basta para o nosso Deus servir com aparências, como a igreja de Éfeso começou a desviar daquela vida que trazia no passado de perseverança, de amor a Deus, e então veio a repreensão. É preciso então servir de verdade a Cristo Jesus, também não negligenciar o cultivo da vida espiritual. Há pessoas que vão à igreja, há pessoas que são igrejeiros, como dizem. Uns são vão de igreja em igreja, não fixa em nenhuma comunidade religiosa para ser bênção ali. Não. O que é indicado para aquele que quer servir a Deus é congregar. A palavra de Deus diz: não deixeis de congregar, e ali realizar uma obra para Deus. Mas não basta apenas ir à igreja, é preciso cultivar a vida espiritual no interior do seu lar. Lembro-me quando criança, da minha mãe, que reunia sempre os filhos em volta da mesa para, antes de fazer as refeições, fazer uma oração, ler um texto bíblico. Então, é isso que faz com que a nossa vida seja robustecida cada vez mais quando fundada na palavra de Deus. Quando crentes salvos, deixando de levar Cristo ao nosso semelhante, nós estamos pecando. Não podemos deixar de sempre ouvir o chamado de Deus. Isaías estava no templo e ali ele teve uma visão muito grande. O apóstolo Isaías, serafins voavam de um lugar para o outro e ele então viu aquilo e exclamou a Deus, porque eles louvavam dizendo, a Deus, santo, santo, santo. Mas Isaías disse: eu não posso fazer a obra de Deus porque eu sou um pecador. Moro no meio de um povo de impuros lábios. E assim ele não podia realizar a obra de Deus. Mas Deus, tendo-o chamado, tendo-o vocacionado, então começou a preparar para que ele pudesse vir a ser um vaso maravilhoso, como foi aquele profeta. E assim, segundo a visão, um daqueles serafins pegou uma brasa viva que havia no altar, veio e passou nos lábios de Isaías. E aí Deus lhe disse: purificado foi o teu pecado. E depois disso, então, Isaías ouviu uma voz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Purificado dos seus pecados, ele respondeu logo: eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós possamos estar dispostos assim a servir ao nosso Deus, a atender o seu chamado. E, meus queridos irmãos e amigos, nós temos a certeza que se voltar-se para Deus, ele de braços abertos acolhe, tal qual aquele pai acolheu o filho pródigo, que deixou a casa paterna, pediu antecipadamente a herança e foi para uma terra distante e ali dissipou tudo que levou consigo. Mas quando caiu em si, lhe faltaram recursos, alimentos, ele disse: voltarei para a casa de meu pai, pedir-lhe-ei perdão e que ele me trate como um dos seus empregados, eu não mereço mais ser chamado filho. E ele foi
foi preocupado, né? Será que meu pai vai me aceitar e tal? Mas chegando lá, o pai o abraçou, o recebeu com festas e mandou mesmo separar um novilho mais gordo, mais bonito, para dar uma festa aos amigos, dizendo que este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que possamos levar esta palavra, porque há muitas pessoas na mesma situação, precisando de ouvir de Cristo Jesus. Meus queridos, Cristo disse, e para mim é o texto mais lindo da palavra de Deus, o que mais me tocou no início da minha carreira cristã, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como está o seu presente? O passado não tem jeito de voltar. Tem gente que fala, na minha mocidade, né, há muitos anos atrás eu era bastante laborioso na igreja, eu me dedicava à pregação, de ir visitar as pessoas em hospitais, as pessoas doentes, mas hoje não faz nada na igreja. Isto é muito sério, porque tem que ser aprovado por Deus aqui e agora. Não podemos relegar para o futuro aquilo que nós podemos fazer hoje. Vocês já ouviram alguém dizer, quando eu me aposentar, eu vou servir muito a Deus, ou eu vou realizar isso e aquilo em favor do próximo, da comunidade. Quando eu realmente conseguir terminar a minha faculdade, aí eu vou ter mais tempo para realizar a obra de Deus. Não, o tempo é hoje. E a própria Bíblia diz, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Esta palavra eu passo para o não crente que ouve a palavra de Deus. É preciso acolhê-la no seu coração, para que assim deixe o seu estado de pecado, de miséria e venha para o reino do Filho do seu amor, como escreveu o apóstolo Paulo. Então, hoje é o dia de aceitar Cristo Jesus como Salvador para aquela pessoa que ainda está distante de Deus. E alguém diz, mas Deus não vai me aceitar, eu estou muito afundado no pecado, eu estou muito desviado daquilo que é o ideal. Mas não, assim como o pai do filho pródigo o recebeu, Deus recebe todo que quer buscá-lo, que quer invocá-lo. Aliás, outra parábola de Jesus muito significativa que me vem à mente nesse instante é o das 100 ovelhas. O tanto que ele quer recuperar, quer que o ser humano venha para o projeto de salvação, foi naquela parábola dito que havia 100 ovelhas. E o pastor conferia todos os dias. E eis que em determinado dia faltou uma. Faltou uma ovelha. E ele deixou as 99 no curral e foi em busca da ovelha perdida. E andou por muitos lugares, descia vales, subia montes, até que encontrou a ovelha, bem distante do curral. E ele foi lá e viu, e aquela ovelha estava machucada, estava trôpega, não estava tendo condições de andar e voltar para o aprisco das ovelhas. E ele a colocou no seu ombro e a conduziu até o curral. E ali fez o tratamento que ela precisava para voltar à normalidade. Também qualquer pessoa pode voltar-se para Deus, que Deus vai receber de braços abertos. Portanto, hoje é o dia da oportunidade. Mas também os cristãos precisam tomar cuidado, porque a igreja de Éfeso, que foi tão laboriosa, foi encontrada em falha, dizendo que abandonaste o primeiro amor. Não é no sentido de que a pessoa que foi salva, que é cristã, vai perder a salvação. Não, isso não acontece. Mas o cristão que parar, que estacionar na sua vida cristã, tem perdas, tem perdas. A palavra de Deus fala em galardões. E então, quem é que não quer, ao chegar nos céus,
receber um presente extraordinário de Deus. Nós não sabemos exatamente o que é o galardão, mas a Bíblia fala de uma maneira tão especial que nós temos já a certeza que vai ser uma coisa muito boa. Então não pare nunca de realizar a obra de Deus, na certeza que será recompensado de forma bem especial por Deus. E assim queremos que todos vivam bem o presente, para que possa ter um futuro de vitória. A palavra de Deus aqui neste texto está falando também do futuro. Então, viva! Você viveu bem o passado, que ótimo, que maravilha, mas viva bem o presente, volte às práticas antigas, volte ao teu primeiro amor. E no futuro, a palavra de Deus aqui está dizendo neste texto, no versículos 6 e 7, a aprovação daquela igreja, neste ponto. Tem, contudo, a seu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. São pessoas que eram hereges, que não seguiam as orientações dos apóstolos. Mas aqueles sim que seguiram, que obedeceram, que trabalharam, o futuro tem algo muito importante para essas pessoas. Diz o último versículo do texto: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. Era a coisa mais importante que havia plantada no jardim do Éden. Era a árvore mais importante ali do paraíso, que foi dito para não comer do fruto daquela árvore. E olha, meus queridos irmãos, quando na glória aqueles cristãos forem recebidos por Deus, o que eles vão ganhar? Uma das promessas constantes aqui neste texto é que será dada a oportunidade de alimentar-se da árvore da vida. E no outro texto diz que o fruto dessa árvore, o chá das folhas desta árvore, ele resolve qualquer dificuldade que a pessoa estivesse passando. Nós queremos então fazer um apelo à amada igreja que procure a prática das obras aprováveis por Deus, de ajudar o próximo, de estar sempre ali na família, orientando para os bons costumes, para o caminho do reino de Deus. E assim podemos ter a certeza de que quando vivemos para servir a Deus, Ele cuida de nós. Ele cuida da nossa família, Ele cuida do nosso emprego, Ele cuida da nossa saúde. Então nós temos toda a motivação no sentido de servirmos a Deus. Nós já temos a Cristo aqui e agora, mas ainda vai se revelar o melhor, que é na eternidade. Como está a sua vida hoje com Deus? Você que ainda não aceitou Cristo, é a grande oportunidade. Nós não sabemos o dia de amanhã, se estaremos com condições de realizar a obra de Deus. Nós que temos já sido chamados para a obra do Senhor, e quem ainda não se achegou, ainda é tempo. Portanto, meus queridos irmãos, se quisermos ter uma vida de vitória, um futuro de muitas realizações, precisamos viver bem o presente. É uma palavra extraordinária, a que foi escrita por Salomão no livro de Eclesiastes, que o mais importante é o final do que o começo. Não vamos viver só de lembranças, é muito bom o passado, lembrar coisas boas, mas temos que viver bem o presente e orarmos para que Deus nos dê um futuro maravilhoso. Temos a certeza que para isso há algo a ser feito. Aquele texto que citei há pouco de Paulo aos Filipenses disse que prossigo para o alvo. Como está você? Tem alvos em sua vida? Então, que possa fixar alvos. Eu digo que, no lugar dessa palavra alvos, também nós podemos entender sonhos. É preciso sonhar. Quem não sonha, segundo o poeta, não está vivo. Enquanto vivos, precisamos sonhar. E vamos aproveitar, vamos remir bem o tempo. Conta-se de um filósofo que tinha que atravessar um rio.
e ali naquela época a travessia era feita através de barco. E ele então chamou e o barqueiro veio e ele entrou no barco. E assim o barqueiro foi remando e aquele barco ia singrando as águas. Quando estava já no meio do lago, o filósofo perguntou para o humilde barqueiro: você estudou? Você sabe matemática? Eu não sei matemática. Então você perdeu um terço da sua vida. E assim foi novamente, né? O barco não parava, o barqueiro remando. E depois, então, mais à frente, ele disse: e você aprendeu na escola, aprendeu geografia? Não, meu senhor, não aprendi, viu? Eu não aprendi, eu não tive tempo para frequentar a escola, pois então você perdeu a outra terça parte da sua vida. E assim eles foram remando, e quando ainda se avistava o outro lado, mas ainda não havia chegado, ainda era fundo ali naquele local, eis que veio uma grande onda, uma tempestade, e as águas ficaram furiosas, até que então o filósofo ficou já nervoso, preocupado, e o barqueiro ali remando com toda a força. E aí, quando realmente a situação ficou insustentável para aquele pequeno barco, o barqueiro já se preparou e disse: e o senhor, filósofo, o senhor aprendeu a nadar? Ele disse: eu não aprendi. Falou: pois então o senhor está prestes a perder toda a sua vida, porque esse barco vai afundar. E assim ele caiu na água e nadou, e o filósofo acabou ficando ali naufragado. Então, o que nós temos que pensar, como é que estamos vivendo, né? Tudo que já fizemos foi importante, mas como estamos vivendo hoje? Que Deus nos abençoe a voltarmos ao primeiro amor, a termos ardor em realizar a obra de Deus, meus queridos irmãos, e pensarmos em alvos para a vida pessoal, para a vida da igreja, e assim termos a aprovação de Deus, de recebermos o grande galardão, conforme aqui está prometido, que é alimentar da árvore da vida. Que Deus nos abençoe ricamente, que nós possamos assim vivermos para a honra e glória do nosso Deus. Amém e amém. Glórias a Deus por essa palavra maravilhosa. Agradecemos ao presbítero Maruzan, que nesta noite foi instrumento do Senhor para falar aos nossos corações. Passaremos agora ao momento do ofertório. Os nossos dados bancários estão sendo exibidos, a chave Pix da igreja é o CNPJ. Você pode anotar e realizar a sua transferência por meio de aplicativo ou até mesmo o depósito em uma das agências. Gostaria de deixar com os irmãos a palavra em 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Que o Senhor nesta noite possa despertar alegria no seu coração em contribuir para a sua obra. Desde já agradecemos aos irmãos que têm sido fiéis, pois a igreja continua tendo suas despesas e contamos com a colaboração de cada um que está participando neste culto. Amada igreja, com muita alegria e gratidão a Deus, a IPI do Brasil completará 118 anos. E teremos uma semana de aniversário, dos dias 23 ao 31 de julho. No dia 23 já iniciou-se a Semana Nacional de Oração. Ela será do dia 23 ao 29, todos os dias com uma programação especial pelo canal do YouTube da IPI do Brasil. E no grande dia 31 de julho, teremos um culto em celebração aos 118 anos da IPI do Brasil. Toda a denominação está convidada a participar e será um prazer estarmos reunidos como Igreja Nacional, louvando a Deus pelos 118 anos da IPI. Obrigada pela sua presença.
te convido a continuar participando das nossas atividades neste canal, que são domingo às 10h15, Escola Bíblica Dominical, às 19h15, culto de louvor e adoração ao nosso Altíssimo Deus. Às terças-feiras, culto de estudo bíblico, às 20 horas, pela plataforma Zoom. Peça o link, deixe o seu pedido de oração, será um prazer poder interceder por você. A todos, uma excelente semana, abençoada pelo nosso bondoso Pai de amor. Bom, vamos encerrar a nossa celebração com o nosso culto, né? Com a oração que nós fazemos sempre por você e pelas famílias da nossa igreja e por todos aqueles que pedem, nessa confiança do Deus que cuida, nessa confiança daquele que olha também para as bênçãos que Deus tem dado, mesmo em meio a tanta dificuldade que nós temos vivendo neste momento da nossa vida, da vida do nosso povo, não só no nosso país, né, mas no mundo todo. Problemas sanitários ainda graves, e nós temos orado e pedido para Deus nos dar força para perseverar, né, para cuidar também de cada um de nós e de nós mesmos. Deus possa estar cuidando de vocês. Nós vamos orar. Sabemos que muita gente, enquanto temos a nossa celebração, escrevem seus pedidos, eles são lembrados durante a semana. E nesse momento ore também, que Deus está olhando para os seus pedidos também nesse momento. Deus nos abençoe nesse momento de oração. Entregue seu coração e confie. Olhe para as torres. Deus está trazendo proteção para nós. Oremos. Senhor, nós queremos, antes de tudo, Senhor, te agradecer pelas bênçãos. Porque, ó Pai, nós sabemos que Tu convives no nosso meio e nós queremos, Senhor, ser filhos agradecidos a Ti. Tu tens, Senhor, olhado para as necessidades do Teu povo. Então, Senhor, nós queremos Te apresentar, Senhor, as tantas pessoas que nesta noite têm pensado na sua casa, em nomes de pessoas, na sua própria família, em pessoas que estão talvez internadas, em pessoas que estão, Senhor, ainda vivendo luto, porque infelizmente muita gente se perdeu, Senhor, nesse momento de pandemia, e nós queremos Te pedir, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha trazer consolação para cada família. Olha, Senhor, por aquelas famílias que neste momento se lembram do Teu nome para pedir misericórdia, Senhor, para que Tu possas trazer paz ao seu lar, saúde, segurança, Senhor. Cuida de cada irmão, de cada irmã no seu trabalho. Fica, Senhor, com cada um que está precisando, Senhor, do Teu auxílio, da Tua força, seja em qualquer área da sua vida, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, que a Tua palavra seja o guia de cada irmão e de cada irmã. Que possam, Senhor, perceber as maravilhas que Tu tens feito também na vida de cada um e de cada uma. Nós Te pedimos, Senhor, pelo Teu povo. Ultimamente, Senhor, a nossa cidade, o nosso país tem passado, muitas cidades, dias de muito frio, e nós temos notícias, Senhor, de pessoas ainda passando situação de frio, pessoas morreram de frio. E nós Te pedimos, Senhor, que Tu toque no coração, Senhor, do Teu povo, para que ajude aqueles que estão nas ruas. E que Tu possas, Senhor, cuidar também com o Teu Santo Espírito dessas pessoas. Cuida, Senhor, da nossa igreja, da liderança da Tua igreja, de cada irmão, de cada irmã. E que nós possamos, Senhor, atentos à Tua palavra, cumprir, Senhor, aquilo que Tu pedes de nós. Nós rogamos, Senhor, a Ti, pelo Teu Santo Espírito, que nos alegra, que nos reúne, que nos traz consolação, que nos traz saúde e paz, em nome de Jesus. Amém.
Vamos, irmãos, pedir que o Senhor nos abençoe, que Ele esteja com você nessa semana, que você seja a presença, o olhar, a palavra, o sorriso de Jesus para aquelas pessoas com quem você convive. Que a bênção do nosso Deus, o Pai Criador, a bênção de Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Salvador, a bênção do Espírito Santo, Deus que nos alegra, que nos reúne, seja com todos vocês, povo de Deus, reunidos em torno dessa celebração virtual, e com todo o povo que é de Deus em qualquer lugar desse mundo que nós vivemos, hoje e eternamente. Amém. Amém, irmãos. Tenham uma boa semana. Deus abençoe vocês, seu lar, sua família, seu trabalho, sua escola, onde você estiver. Deus te abençoe. Amém.